Querido irmão, seja bem-vindo a este canal. O audiolivro de hoje é Arrependimento e Novo Nascimento, de Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o canal para que mais vidas possam ser abençoadas. E vamos à leitura. Capítulo 3. O arrependimento deve preceder a fé. Já vimos que a Bíblia dá grande ênfase à importância do arrependimento. O arrependimento até o primeiro passo essencial para a verdadeira fé. Muitas pessoas estão em luta pela fé. Elas não sabem como realmente podem atingir a fé verdadeira. Não entendem que o seu problema é que têm de se arrepender primeiro. Isto é absolutamente consistente na mensagem geral do Novo Testamento. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro, a mensagem de João Batista em Marcos 1:4. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. A tarefa específica de João era preparar o caminho para o Messias prometido que vinha até o povo de Deus, Israel. E reparem que ele tinha uma única mensagem: arrependimento. O arrependimento prepara o caminho para Deus vir para as nossas vidas. Muitas vezes Deus não pode vir para as nossas vidas até que completemos o requisito do arrependimento. Vejamos, pois, a primeira pregação de Jesus, a qual está registrada um pouco mais à frente em Marcos 1:14-15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Tenham, pois, em atenção que aqueles foram os primeiros requisitos que Jesus deu na sua primeira pregação em público. Arrependam-se, acreditem nas boas novas do evangelho. Não tentem acreditar antes de primeiro se arrependerem. Depois da sua ressurreição, falando aos apóstolos, Jesus reafirmou esta ordem. Diz em Lucas 24:45-47. Então abriu-se-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Reparem novamente na ordem: arrependimento e perdão dos pecados. Antes do perdão dos pecados está o arrependimento. Sem arrependimento não poderá haver perdão para os pecados. Sem arrependimento não poderá haver perdão para os pecados. Olhemos também para a primeira mensagem da igreja no dia de Pentecostes. Pedro, um porta-voz tanto de Deus como da igreja, disse assim em Atos 2:37-38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vejam o primeiro requisito: arrepender e ser batizado. Não há mais nenhum passo, ato ritual, que alguma vez possa substituir o verdadeiro arrependimento. Isso tem de vir primeiro. E assim leiam também a mensagem de Paulo. Em Atos 17:30-31, ele está pregando para os homens de Atenas acerca da sua idolatria e superstição. E isto é o que ele diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Reparem no mandamento de Deus. Ele manda todas as pessoas e por todo lado arrependerem-se. Toda a gente por todo lado. Não deixe espaço para nenhuma exceção. Isto aplica-se a vós, a mim, a toda a alma humana. A primeira coisa que temos de fazer, de modo a conseguirmos comunhão com Deus, é o arrependimento. E então Paulo, mais tarde, em Atos 20, descreve a mensagem que levou para o mundo naquela época. Atos 20:21, testificando, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
A primeira coisa que temos de fazer, de modo a conseguirmos comunhão com Deus, é o arrependimento. Arrependimento e fé. Lembre-se que o primeiro passo antes de ter fé é voltar-se para Deus, em arrependimento. A palavra volta indica a natureza do arrependimento, a decisão interior seguida pela mudança exterior de vida. Este é um preliminar essencial para a verdadeira fé, aplicando isto às nossas vidas. O princípio é que sem arrependimento nunca conseguem atingir a fé verdadeira. Sem arrependimento nunca conseguem atingir a fé verdadeira. O primeiro requisito é sempre arrepender-te e depois acredita. Isto está estabelecido de uma forma consistente em todo o Novo Testamento, desde um princípio até o fim. Não há mais nenhum princípio que seja mais consistente estipulado no Novo Testamento do que este para atingir a verdadeira fé. Tem de seguir pelo caminho do arrependimento. Tem de vivenciar essa alteração interior da mente, seguida pela vontade de alterar todo o vosso modo de vida. Estarão talvez hoje lutando pela fé? Estão a tentar acreditar? Já aconselhei literalmente centenas de pessoas com vários tipos de problemas espirituais, matrimoniais, pessoais e até emocionais. E a minha conclusão é que provavelmente 50% destes problemas têm como origem o fracasso dessas pessoas no que diz respeito ao arrependimento. Elas estão tentando acreditar, tentando levar uma vida cristã, tentando receber resultados de Deus, estão a orar, vão à igreja, leem a sua Bíblia e mesmo assim os resultados não aparecem. Por quê? Uma simples e clara razão, a de nunca se terem arrependido. Como veem, tem de se lembrar que a fé é um dom de Deus. Não podem atingi-la a não ser que Deus vos dê essa fé. Isto está registrado com clareza por Paulo em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé é um dom de Deus. Deus pode dá-la ou retê-la. E de acordo com os princípios claros do Novo Testamento, vós não estáis qualificados para receber de Deus esse dom da fé, o qual vos é necessário, se quiserem tornar-se cristãos verdadeiros, a não ser que se arrependam. A fé é um dom de Deus, Deus pode dá-la ou retê-la. Vós não estáis qualificados para receber a fé, a não ser que se arrependam. Deixem, pois, que dê uma sugestão àqueles de vós que estão em luta pela fé, lutando com problemas emocionais, pessoais e matrimoniais. Verifiquem em que ponto está o vosso arrependimento. Alguma vez se arrependeram realmente? Alguma vez vieram realmente até o fim do vosso caminho, fazendo as vossas próprias coisas, definindo os vossos próprios padrões, reconhecendo que o vosso caminho não é o de Deus? Pararam, deram a volta, enfrentaram Deus e disseram: Deus, peço perdão pela forma como tenho vivido. Diga-me apenas o que quer que eu faça e falo-ei. Digo-vos uma coisa: uma pessoa que se tem arrependido verdadeiramente não tem lutas com Deus. Ela apenas espera para ouvir e obedecer e verá que Deus lhe dará o dom de fé. Esta ordem é imutável na Bíblia. Não é primeiro a fé ou somente a fé, mas primeiro o arrependimento e depois a fé. Nos dias de hoje, muitas pessoas pensam que só a fé em si é que conta e que cada um acredita à sua maneira. A verdade bíblica é que não há fé, a não ser baseada num ato consciente de arrependimento. Capítulo 4. Mas eu não preciso de me arrepender, pois não? No capítulo 2, já expliquei a razão pela qual todos nós precisamos de arrependimento, tal como está registrado em Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. É esse, pois, o problema universal da raça humana. Todos nós nos viramos para o nosso caminho, o que é rebelião contra Deus. O remédio para a rebelião é o arrependimento, voltar para Deus, abandonar o nosso caminho e começar a percorrer o caminho de Deus. Também vimos a ligação direta entre o arrependimento e a verdadeira fé. Esta mensagem é consistente em todo o Novo Testamento, de modo que antes de podermos exercer a verdadeira fé em Deus, temos de nos arrepender primeiro. A ordem nunca muda em sítio nenhum do Novo Testamento, desde a mensagem de João Batista diretamente para a mensagem de Paulo
até de Jesus para as igrejas no livro do Apocalipse. O último livro do Novo Testamento. A ordem sempre primeiro o arrependimento e depois então a fé. E ainda embora o ensinamento da Escritura respeitante ao arrependimento seja tão claro, muitas vezes tenho encontrado pessoas, geralmente religiosas, que não veem a sua necessidade pessoal de arrependimento. Elas tendem a usar algumas frases como estas: não fiz nada errado, sou tão bom como as outras pessoas, não vejo de que é que tenho de me arrepender. Vamos ver o que é que a Escritura tem para nos dizer acerca de tais declarações e de pessoas que pensam assim. A certa altura, convidaram-me para falar acerca da carta aos Romanos. Tentei resumir da melhor maneira o julgamento de Deus sobre o comportamento humano e li alguns versículos, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 10, 12, 23. Quando continuei e enfatizei que todos somos culpados e que ninguém tem uma desculpa válida perante Deus, uma senhora aproximou-se de mim e entrou em discussão comigo acerca disto. Depois de algumas frases introdutórias, ela diz: sabe, senhor Prince, eu penso que... Interrompia até algo bruscamente e disse: não importa o que a senhora pensa, nem o que eu penso, importa o que Deus diz. Muitos de nós dão muito valor ao que eu penso, até se realmente arrependerem. A Bíblia diz: mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou? Por que me fizeste assim? Quem somos nós para entrar em discussão com Deus? O apóstolo Tiago diz: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Tiago 1:21. Temos que rejeitar ou livrar-nos de toda a imundície e pecado, ou como outras traduções dizem, livrar-nos do mau comportamento e da maldade. Quando é que uma criança é mal comportada? Quando responde com falta de respeito. Quando contraria e diz: sim, mas eu acho. Um outro exemplo é o do homem que veio ter comigo para conselho pastoral. Mais tarde pensei que ele simplesmente precisou de desabafar, que eu era o ouvido mais por perto. Quando comecei a aconselhá-lo baseado na Bíblia acerca da situação na qual ele se encontrava, ele dizia constantemente: sim, mas... Até eu dizer a ele: enquanto continuar a dizer sim, mas, a palavra de Deus não poderá ajudar. Livre-se de toda maldade. Livre-se do hábito de querer ter a última palavra e aceite com mansidão a palavra de Deus plantada em si. A semente não brotará se não lhe der espaço. Far-lhe-á bem livrar-se do seu próprio caminho, da sua opinião, da vontade, dos seus critérios. Isto é o que é arrependimento. Falta de perdão. Voltando à Escritura, em Atos 17:30, na mensagem de Paulo ao homem de Atenas, ele fala assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Todos os homens em todo lugar, incluí-vos. E sou também incluído. Não deixa ninguém fora. Se estão a dizer: bem, não preciso de arrepender-me, estão a contrariar Deus. Deus diz que tem de se arrepender. Conseguem ver como é um grande pecado querer corrigir Deus, dizendo: Deus, estás a falar-me de algo que não preciso fazer. Esta é uma atitude muito perigosa para se ter. Deus diz: tens de te arrepender. Eu preciso de me arrepender. Todos nós temos de nos arrepender. Como sabem, a maioria das pessoas tem as suas cegueiras. Há certas áreas nas suas vidas onde tem por vezes grandes pecados ou falhas que nem conseguem ver. É por isso que temos de olhar para o espelho das Escrituras e ver o que Deus mostra acerca de nós próprios, ou acerca do modo como nós nos vemos. Vou dar-vos 3 exemplos de cegueira típicos da vida das pessoas. A primeira é falta de perdão. Uma passagem
algo longa em Mateus 18 mostra isso, versículo 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então ele conta esta parábola para ilustrar este princípio. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Em valor contemporâneo, eram alguns milhões de dólares que ele devia. E não tendo ele com que pagar, o Senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. São apenas alguns dólares no dinheiro de hoje. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que ele devia. E este é o comentário de Jesus: Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Aplicando isto a nós, o primeiro servo representa cada um de nós na nossa relação com Deus, o nosso Mestre. Temos para com ele uma imensa dívida, milhões de dólares, os quais não temos esperança de poder a vir pagar. Mas voltamos-nos para Deus e Ele, com a sua misericórdia, perdoa toda a nossa dívida. Mas então, o que fazemos nós em relação aos outros? Saímos e quando encontrarmos alguém que nos deva alguns insignificantes dólares, dizemos: Não te vou perdoar, tens de me pagar, não te oferecerei perdão. Jesus avisa-nos de que se lidarmos com os outros dessa forma, então isso fará com que Deus tenha de lidar assim conosco, que Ele reterá o seu perdão para conosco, porque nós temos retido o nosso perdão para com os outros. Há 3 lições importantes para aprendermos com esta parábola. A primeira é que falta de perdão é malvadez. O Senhor disse ao servo: Servo malvado, tenho pregado em grandes congregações de cristãos, às vezes com algumas centenas de pessoas. Quando pregava sobre a necessidade de perdoar os outros e perguntava no fim quantas pessoas reconheciam as suas necessidades de perdoar, geralmente metade da congregação, pelo menos, levantava as mãos. Eram pessoas sinceras, religiosas, mas aparentemente ainda com ressentimentos, amargura e falta de perdão nas suas vidas. Tinham esta cegueira, mas através do espelho da palavra de Deus, reconheceram o terrível pecado de falta de perdão que havia nas suas vidas. Não se tinham apercebido das terríveis consequências que isto, o não perdoar, implicaria para elas. A segunda lição é que a falta de perdão atrai a ira de Deus. O mestre ficou zangado com aquele servo. O não perdoar coloca-nos fora da graça de Deus e assim entrega-nos à lei e ao julgamento. A terceira lição é que o não perdoar nos põe nas mãos de atormentadores. Durante muitos anos da minha vida como pregador, eu perguntava-me por que tantos cristãos
passavam por tantas formas de tormento espiritual, mental, emocional e físico. Pensei, como pode ser isto? E então Deus mostrou-me este princípio. Se não perdoarem aos outros, o meu julgamento sobre eles será entregá-los nas mãos dos atormentadores, e ninguém os pode tirar de lá, até que se submetam às minhas condições de perdoarem os seus semelhantes. Quando encontramos a palavra tormento ou atormentadores na Bíblia, pensamos normalmente logo no castigo final no inferno. Apesar da falta de perdão pôr em risco a salvação da alma, no fundo é o que o tormento causado por isto já começa nesta vida. Pessoas amargas e zangadas têm uma vida de tristeza, pranto, decepção, frustração e dores, ranger de dentes. Ninguém te poderá libertar das mãos dos atormentadores, poderes espirituais que te torturam mental e até fisicamente, até teres cumprido as condições de Deus. Perdoa o teu semelhante. Conheço médicos de família que em casos específicos prescreveram perdão como medicamento contra dores e doenças crônicas. À luz da Bíblia, uma receita perfeita. Omissão. Outra cegueira é o que eu chamaria de pecados da omissão. Leia o que Tiago diz no capítulo 4:17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Por vezes, somos pecadores não por termos feito algo, mas por não termos feito nada. Quando eu era responsável por treinar estudantes africanos, na África há alguns anos atrás, costumava contar-lhes esta minha parábola. Falava-lhes de 2 homens. Um homem estava sem trabalho, e a sua mulher e os seus filhos estavam a morrer de fome. E então ele saiu e foi roubar pão para alimentar a família. E eu perguntava-lhes, foi isto um pecado? Roubar foi pecado? E eles respondiam, sim. Eu disse que havia outro homem, e geralmente exemplificavam como sendo um professor, porque os meus alunos ambicionavam tornar-se professores. Ele usava o seu melhor fato e caminhava atravessando uma ponte sobre um rio, e viu uma criancinha cair à água e afogar-se. Ele podia ter saltado para salvar a criança, mas não quis estragar o seu belo fato. Assim deixou a criança afogar-se. Eu perguntava, foi isto um pecado? Claro que todos disseram sim. E eu perguntava de novo, bom, o que é que ele fez? E eles respondiam, nada. E eu novamente dizia, aqui está como podem ver. Por vezes, não fazer nada é um terrível pecado, pois ele sabe o bem que deve praticar e não faz. Isso é pecado. E os meus alunos concordavam sempre comigo, que o homem que roubou o pão para alimentar os seus filhos esfomeados foi muito menos pecador do que o homem que não quis estragar o seu fato novo para salvar uma criança. Poderão ser como essa pessoa? No mundo em que todos se estão afogando à vossa volta, onde há necessidades desesperadas, necessidades espirituais e materiais, estão apenas a preservar os vossos fatos novos, andando por aí na vossa autojustiça? Talvez Deus nunca conseguiu mostrar-vos o pecado que isto é. Autojustiça. O terceiro caso tipo de cegueira que quero abordar apenas brevemente é autojustiça ou farisaísmo. Leiam esta parábola de Jesus em Lucas 18, 9 e 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu era um homem religioso, o coletor de impostos era um pecador que todos desprezavam. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, como é típico e egoísta. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos e de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu,
mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E é este o comentário de Jesus. Digo-vos que este, coletor de impostos, desceu justificado para sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. O pecado básico do fariseu foi o orgulho. Ele estava tão satisfeito com a sua própria religião, as suas práticas religiosas, a sua autojustiça. E o que era típico nele é que ele tinha o seu conjunto de regras que ele cumpria. Eram regras tiradas da palavra de Deus, mas era um conjunto muito incompleto. Tinham sido adaptadas para sua própria conveniência. Havia certas coisas que ele fazia, mas havia outras que ele não fazia. Baseava sua justiça nisso. Sabem como isto é típico das pessoas religiosas. Há multidões de pessoas religiosas cuja justiça consiste em manter um conjunto de regras da sua própria escolha. Será que é um deles? Percebe que isto não é aceite por Deus? É um problema mesmo grave quando se é cego neste ponto de autojustiça. Numa certa altura, estava numa igreja pentecostal na América, falando numa sexta-feira à noite acerca de libertação de demônios. Um dos ouvintes era a esposa do pastor, e ela não aceitava muito bem o que eu estava ensinando. Muito mais tarde, ela contou-me que na altura sentia-se capaz de me matar. Odiava-te do fundo do meu coração. Só me apetecia levantar e sair, disse-me ela. No sábado de manhã, dava um estudo bíblico na mesma congregação e ela estava novamente presente. O estudo bíblico não tinha nada a ver com libertação, mas no fim da reunião, a senhora veio ter comigo e disse: Senhor Prince, eu preciso de libertação. Entretanto, tinha aprendido que desespero é um requisito prévio para a libertação. Então disse-lhe: Isto é bom. Libertação é para pessoas desesperadas. Quer dizer, se for desesperada, Deus virá ajudar. A senhora enfatizou. Preciso libertação agora. Eu só disse: Louvado seja o Senhor. Mas não lhe ofereci ajuda. Assim a senhora dirigiu-se para o palco, ajoelhou-se e começou a orar. A oração dela tornou-se cada vez mais alta, até toda a igreja conseguia ouvir o que ela disse. As palavras dela surpreenderam-me. Não há nenhuma gota de sangue azul nas minhas veias. Não há nenhuma gota de sangue azul nas minhas veias. Não há nenhuma gota de sangue azul nas minhas veias. Britânico que sou, estou habituada ao orgulho dos britânicos, mas não sabia que isto também na América poderia estar tão presente. Quer dizer, escutei impressionado pela maneira dela orar. Ela teve um encontro pessoal com Deus lá no palco. Ninguém orou por ela, nem eu. Mais tarde ela contou-me. Sempre fui educada com o pensamento que os meus antepassados tinham vindo à América com Mayflower, o navio que partiu da Inglaterra em direção às Américas em 1620, transportando mais de 100 passageiros que ficariam conhecidos como padres peregrinos e que pertenciam aos fundadores da América. Pensei que era alguém especial. Eu tinha uma história especial, pela qual me sentia superior aos outros. Mas enquanto falou, senti como Deus me apontou o meu orgulho. Deus colocou seu dedo em algo que criou uma barreira entre ele e ela. O orgulho dela no seu passado, na sua ascendência. Deus levou esta orgulhosa senhora Batista para uma igreja pentecostal, aonde Deus expôs este orgulho perante todos os ouvintes presentes. Mas enquanto ela fez isto, recebeu imediatamente libertação e o jugo de inacessibilidade e orgulho sobre a vida dela foi quebrado. Em Lucas 11:20, Jesus disse: Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Paralelamente, em Mateus 12:28, ele disse: Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Daqui aprendemos que o Espírito de Deus é o dedo de Deus. O Espírito não é como uma mão grande que cobre uma área grande. Não, ele é como um dedo
que somente aponta aquela coisa que tem que ser tocada. Quando o Espírito tocar a área de rebelião na nossa vida e nos humilharmos perante Ele, virá a inovação. A partir daí, Deus pode novamente indicar-nos o rumo certo. Na vida de todos, há coisas que Deus quer remover. Ele quer tocar em áreas nas nossas vidas, no nosso caráter, com seu dedo, o Espírito Santo. Não precisa ser algo grande, mas é a tal coisa. A Bíblia disse: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago 2,10. Talvez estejamos completamente disponíveis para obedecer a Deus, menos naquela área. Assim estamos em rebelião contra Deus e temos de nos arrepender. Deixe que o dedo de Deus lhe aponte as cegueiras na sua vida. Assim poderá arrepender-se e verá melhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.